Carta de pedido de apoio pela democracia no Brasil. Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político brasileiro, sou da primeira turma nacional de bacharelado reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura, MEC, Universidade Luterana do Brasil, Canoas, Rio Grande do Sul, 1999-2. Por isso, a análise que farei abaixo não era possível antes disso em meu país. Meu país está passando por uma crise política, econômica e social neste momento histórico. Porém, quero que entendam que estamos lutando para inverter uma cultura de doutrinação de séculos. O que os teóricos chamam de paradigma brasileiro é o fato de que nosso Estado surgiu antes de sua necessidade popular. Nossa independência foi feita para manter a monarquia no poder e que gerou a nossa política cultural de controle paternalista e coronelista. No processo republicano, adotamos uma proposta positivista de Augusto Conte. Cometemos um erro em não adotar o conceito completo de Estados Unidos do Brasil, com a autonomia dos estados. Mantivemos o Estado Uno, foi nosso erro. Por não querermos fazer uma cópia fiel da proposta norte-americana, pecamos pela soberba e perdemos uma oportunidade histórica. No entanto, a partir da República em 15 de novembro de 1889, homens brancos de todas as classes sociais ganharam direito a voto pela primeira vez. Em 1937, com o ditador Getúlio Vargas, fizemos uma Constituição que nos trouxe direitos de voto para negros e para mulheres. As leis trabalhistas escritas em maio de 1943 são as mesmas até hoje, mas estão ultrapassadas. Ou seja, nossos direitos históricos nos são dados sem lutarmos por eles em movimentos, não são conquistas do povo. Tivemos um regime militar que perdurou por 21 anos e nele nos foi concedido o Sistema Nacional de Saúde Pública, SUS, e a Previdência Social. Tivemos 389 anos de monarquia, mas até o momento tivemos 128 de república. A nossa Constituição, chamada de Cidadã, de 1988, já nasceu ultrapassada por manter o coronelismo e o paternalismo cultural. No Brasil, não temos um sistema que dá o mesmo peso de voto a todo cidadão. Existe aqui o chamado Pacto Federativo. Esse sistema permite que os estados menos populosos tenham mais direito do que os estados mais populosos e que alimenta a corrupção nacional. Estados do Norte e do Nordeste têm mais poder do que o Centro-Oeste, Sul e Sudeste juntos. Nossos ministros do Poder Judiciário são indicados por políticos de governos. E como temos reeleição e tivemos duas seguidas de um mesmo partido, houve ali o aparelhamento ideológico de Estado. Temos já 29 anos da atual Constituição e estamos reivindicando pela primeira vez reformas políticas, econômicas e sociais nas ruas nos últimos anos. Tivemos 4 presidentes eleitos desde 1988, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Destes, 2 foram depostos por impeachment, Collor e Dilma. Assumiram seus respectivos vices, Itamar Franco e Michel Temer. Lula e Dilma são investigados por corrupção e agora também o vice de Dilma, Michel Temer. A Lei do Crime Organizado Nacional recente, Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, o que explica por que demoramos tanto para combater a corrupção no Brasil. Só depois dela, nós temos os meios para fazer isso. Com o advento da internet e das redes sociais, pela primeira vez os brasileiros estão fazendo controle social cidadão, em tempo real e de forma direta. Ainda estamos aprendendo a combater as estratégias das fake news e dos hoax, criados para confundir e induzir ao erro de modo proposital por grupos coronelistas ligados a partidos políticos nacionais. Somos um povo que está aprendendo a fazer democracia.
Mas o que vivemos hoje no Brasil não é democracia. Não existe palavra que defina o que nosso país vive historicamente. Não existe um termo para definir nossa forma de governo. Diante disso, fui buscar no grego antigo a união de duas palavras para definir nosso atual sistema político. Vivemos uma diafragmenocracia, ou seja, o governo dos mais corruptos, pelos corruptos e para os corruptos. O Tribunal Superior Eleitoral do nosso país acaba de desqualificar a investigação de corrupção das campanhas eleitorais dos partidos que disputaram o segundo turno no último pleito nacional, mesmo com provas e delações premiadas contra ambos. Isso retiraria o mandato do atual presidente, também investigado por obstrução de justiça e por corrupção passiva. As práticas dos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, dos presidentes Lula e Dilma, os ligam a uma organização criminosa internacional que financiava ditaduras e até mesmo o terrorismo a fundo perdido, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Esta ação ocorria através das embaixadas e consulados e das obras financiadas a fundo perdido com promoção de Caixa 2 para as empreiteiras com dinheiro até mesmo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, do povo brasileiro. O dinheiro da propina alimentava a corrupção em todos os níveis e assegurava a contínua reeleição sem alternância de poder, sem oxigenação de poder por parte de um sistema eleitoral agora eletrônico e sem revisão de votos. Votos em branco, nulos e abstenções são incentivados por falsos líderes sociais que estimulam a rejeição das oposições a todos políticos, reduzindo o coeficiente eleitoral a níveis que permitam sempre os mesmos políticos retornarem ao poder com compra de votos e grupos de interesse. Para que as forças de Estado defendam nossa nação pela perda de democracia, há impeditivo legal, pois hoje elas são forças de segundo escalão, sendo nossas forças militares subordinadas a civis, forças de governo. O Brasil se encontra em um dilema político e social, com parcas condições de reação interna, e se encontra a todo momento sob a ameaça de uma guerra civil, caso se prenda o suspeito de ser o principal articulador deste processo em nosso país, o ex-presidente Lula. Mesmo seus opositores políticos atuais participaram de algum modo ou em alguma instância de alguma corrupção nacional, em sua grande maioria, o que acaba por comprometer todo o sistema político nacional. A política administrativa adotada pelos consecutivos governos do PT fragilizaram nossa economia nacional e deixaram de promover investimentos necessários para o crescimento nacional em tecnologia e infraestrutura. Precisamos que vocês entendam, o povo brasileiro não é corrupto. Estamos lutando contra a corrupção, inclusive a cultural, e precisamos de ajuda para fazê-lo, talvez até mesmo de uma interferência internacional, com alguma nota de alguma organização sobre isso. O fato é que o país precisa sim de confiança e investimentos. As reformas trabalhista e previdenciárias são sim necessárias, mas não vemos luz no fim do túnel, neste nosso momento social, político e econômico nacional. Vivemos um dilema constante que está deprimindo o nosso povo, que costumava ser feliz e aceitava todas as diferenças do mundo em um só lugar, mas hoje está com medo de si mesmo. Precisamos de ajuda. Minha sugestão apresenta duas hipóteses viáveis hoje em dia para o país: ou um estado de exceção, por tempo indeterminado, chamado por entidades de Estado e civis de fé pública, como, por exemplo, Ministério Público Federal, MPF, Procuradoria-Geral da República, PGR, Polícia Federal, PF, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, e Associação dos Juízes Federais, a JUF, entre outros, convocando as Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, por um estado de exceção por tempo indeterminado.
A finalidade é a de resgatar a democracia nacional por risco à ordem pública e à soberania, por envolvimento do sistema com o crime organizado nacional e internacional. Ou a segunda hipótese, que é a de destituir do cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral o ministro Gilmar Mendes. Em seu lugar, colocar alguém capaz de trazer credibilidade ao pleito de 2018, se possível sem urnas eletrônicas, exceto se as mesmas forem modificadas para que se possa verificar o voto conferido e que este possa ser depositado em uma outra urna para possível recontagem de votos. O povo do Brasil não mais confia nos seus poderes executivo, legislativo e judiciário nacionais. Isto é fato. A mudança de paradigmas nacionais está ocorrendo gradativamente. Estamos aprendendo a fazer controle social e a dar valor ao voto. Estamos aprendendo a fazer democracia. Precisamos que entendam o nosso esforço e que nos ajudem do modo que for possível com apoio internacional à nossa causa. Nenhuma entidade nacional hoje tem condições financeiras e coragem para nos ajudar. Mas o fato é que precisamos romper com a instituição da corrupção endêmica e com o aparelhamento ideológico de Estado. Precisamos de apoio moral e financeiro para promover nossa luta. E me atrevo a dizer que o que ocorre hoje com o Brasil pode estar ocorrendo com outros países no mundo. Daí o motivo do meu alerta global, em inglês e português, sobre esse sistema de governo, a diafarmenocracia. Fiquem atentos e lutem contra isso. Nossa meta de lutar é criar aqui uma mídia digital de fácil acesso a todos, gratuita para o público, 24 horas de rádio, jornal e TV web, com dicas de cidadania, moral, ética e social. Ensinando o valor do voto responsável e não só os direitos individuais, mas também os nossos deveres de cidadão. Precisamos de patrocínio de entidades dispostas a nos ajudar. Estamos fazendo a nossa parte. Nos ajudem, por favor. Obrigado, desde já, pela atenção dispensada.